Chegou o momento de decisão, o momento onde você tem que decidir algo importante na tua vida, nos teus caminhos, na tua vida amorosa, seja o que for. E aí o que bate? Aquela ansiedade, ai meu Deus, o que que eu escolho? Eu vou pra cá, eu vou pra lá, escolho esse, escolho aquele, o que que eu faço? Eu não sei. E é nessa hora que as pessoas buscam, por exemplo, uma consulta de tarô. Mas aqui eu vou tirar um conselho para você no final do vídeo. Por enquanto, fica comigo que eu ainda quero falar com você sobre decisão. Você não tem medo de decidir. E no fundo, você até sabe o que você precisa escolher. Deixa eu subir um pouquinho esse tripé. Sempre quando há opções, caminhos, no fundo você já sente o que você quer. Se é entre duas pessoas, você já sabe o que é que você quer. Se é entre decisões de mudança para sua vida, de finalizar ou não uma situação, um relacionamento, você já sabe. Você sempre já sabe. O problema é que você tem medo. Medo de escolher aquilo que você já sabe. E aí a sua vida vai mudar na hora que você escolher. E se isso não der certo? E se lá na frente você se arrepender? Então, o medo do futuro, a ansiedade em relação ao futuro é que faz com que no momento presente você não tenha a força suficiente para escolher aquilo que você já sabe que você quer. E aí, para isso, para fugir dessa decisão, dessa escolha, você coloca o nome de indecisão. Medo de escolher. Eu não sei o que eu escolho. Eu não sei o que eu quero. Eu queria isso, mas eu também queria isso. Eu queria assim, mas eu também queria assim. Então, é o medo dos próximos passos que fazem com que você não escute aquilo que o seu coração sempre fala com você nos momentos de decisões. E por que que isso acontece? Porque decidir exige uma força, uma coragem, falar assim, eu quero isso e ponto final. E eu vou atrás disso. Quantas pessoas fazem isso? A grande maioria fica, mas se eu decidir, por exemplo, estudar o tarô, e se der errado, e se eu me arrepender, e se as pessoas ficarem sabendo, e se eu fracassar, e se as pessoas me julgarem? Se você decide finalizar um relacionamento, muitas pessoas vão dar palpite. Então, o medo do palpite alheio é muito mais forte, muitas vezes, e nem sempre, mas muitas vezes do que a sua coragem de tomar e peitar o teu posicionamento. Então, muitas vezes, você se deixa para depois por causa dos outros, né? Só que a vida passa, e aí como é que você fica lá na frente? Sem o resultado que você poderia ter tido, literalmente. E esse resultado poderia ter mudado a tua vida, poderia ter aberto novos caminhos, ter trazido mais amor, mais prosperidade, mais realização, muito mais coisas. Então, aqui com esse vídeo, antes de eu ver esse conselhinho para você, antes do tarô olhar, que uma consulta pode trazer muita clareza, mas por mais que a consulta traga clareza, muitas vezes, mesmo com a consulta ainda, você tem medo de decidir. Muitas vezes, se você fala assim, a consulta mais me embananou do que me clareou. Não. A consulta trouxe, se você for por aqui, o resultado é esse. Se você for por aqui, o resultado é aquele. Só que você queria que a consulta dissesse, faça isso ou faça aquilo. Você queria que o tarô decidisse por você. Essa é que é a verdade. Só que uma espiritualidade de luz nunca interfere no nosso livre-arbítrio. Mostra os caminhos, mas a responsabilidade de dar o próximo passo sempre é nossa. Só que o tarô, ele pode guiar. Ele não pode decidir por você, mas ele pode guiar. Então, sempre numa situação, você pode pedir que o conselho lhe traga a luz. Vai ser um guia, vai ser uma bússola que vai trazer à tona aquilo que já está dentro de você. Mas mesmo assim, a decisão ela deve ser sua. Então agora eu vou tirar um conselho para você que nesse momento está passando por uma situação da qual você já sabe o que você quer, mas ainda não tem coragem de peitar essa decisão, ainda não tem coragem de encarar os possíveis bons resultados e os possíveis resultados ruins. Mas mais do que tudo, uma decisão ela traz mudança.
E muitas vezes a mudança assusta. A gente prefere aquilo que é ruim, mas é conhecido, seja de forma consciente ou inconsciente. Então vamos lá, vamos tirar aqui um conselho para você que está passando por um momento que precisa tomar coragem com o que a tua alma está lhe dizendo. A primeira carta, Cavaleiro de Ouros. Vamos tirar mais um. Não caiu, mas vamos ver. Se não cair, caiu. O Eremita, olha só. Cavaleiro de Ouros. Perdão, e o Eremita. O Cavaleiro de Ouros, ele vem dizendo assim: sobre essa situação que você precisa decidir o que fazer, que no fundo você já sabe, só não faz. No fundo você já sente, não é que você tem aquela clareza, mas você já sente, o seu coração já chama, o seu coração já te avisa. O Cavaleiro de Ouros, ele quer que você olhe para essa situação e pense nos resultados prósperos que essa decisão pode trazer para a sua vida. Qual seria se você decidisse por essa pessoa, ou por esse caminho, ou por essa mudança? O que poderia vir para a sua vida de próspero como resultado dessa situação? Pensa nisso. E pensando nessa situação próspera, se você tiver até 2 caminhos, você pode pedir, para visualizar através do seu coração os resultados prósperos dos 2 caminhos. E vindo esses resultados, qual seria o mais próspero? Ah, mas eu não sei fazer isso, sabe? Quando a gente, por exemplo, tem 2 pessoas amorosas no caminho amoroso, e quando a gente pensa em um ou em uma e pensa em futuro, o que a relação com essa pessoa poderia me trazer de prosperidade? O que a relação com essa outra pessoa poderia me trazer de prosperidade? Você vai receber essa resposta porque a tua alma tem todas as respostas. E aí você tem um parâmetro para decidir. E a outra carta que veio é a carta do Eremita. E o Eremita, a espiritualidade diz assim: pague o desconforto. Toda decisão causa desconforto. Todas elas. Pague esse desconforto. É mais barato do que você pagar o desconforto de não tomar essa decisão. O desconforto de não tomar essa decisão e ficar como está, ou viver na insegurança, ele é extremamente mais caro para você. Literalmente, financeiramente, emocionalmente, energeticamente mais caro. Então, toda decisão causa um desconforto, pague esse desconforto. Por exemplo, se você quer aprender tarô, você vai ter que pagar financeiramente, mas você vai ter que pagar com o seu tempo, porque você vai ter que buscar um tempo do seu dia para estudar e para praticar. E vamos supor que você tem uma vida muito corrida, então você vai abrir mão de alguma coisa, ou do descanso ou do passeio para estudar. É um preço, literalmente é um preço desconfortável, mas é um preço, você coloca um dinheiro e dá ali o seu tempo. Só que lá na frente, o que é que você ganha? Você ganha de usar o tarô e mudar a sua vida, trabalhar com o tarô e trazer prosperidade para você. Ou seja, tem ganho. Agora, se você não quer pagar esse preço, por exemplo, de um valor de um curso e do tempo para estudar, o que isso fica mais caro para você? Não ter clareza sobre as situações da sua vida e continuar patinando em muitas situações e não ter mais dinheiro e continuar na escassez. Isso é muito mais caro, mas muito mais caro do que o seu tempo de estudo e o valor que você investe num curso, por exemplo. E isso, pense em todas as outras situações da sua vida. E assim, você terá mais embasamento para escolher e seguir o que a tua alma fala. Então, a partir de hoje, faça um combinado com você. Eu não me deixo mais para trás. Porque toda vez que você deixa de decidir, você se deixa para trás. Gratidão pela sua audiência. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta e mentora do curso A Casa do Tarô. Gratidão pela sua energia. Eu desejo muito axé para todos nós. E até o próximo vídeo, porque eu abro cartas e abro caminhos, mas só você pode caminhar pelo seu. Axé.